pastor Osiel, ele é da esquerda, não é da direita. E eu sempre fui da Bíblia, porque eu não acho que o espaço da igreja é espaço para debater política. Disso tudo foi o Bolsonaro. No ritmo que as igrejas vinham crescendo até 2020, a previsão era que em 2032 iria passar de 50% de evangélico no Brasil. Mas o que aconteceu? O ritmo caiu drasticamente. Depois da pandemia, o ritmo caiu drasticamente. Obviamente o IBGE não sabe as causas disso, mas eu vou te dizer qual é a causa disso. E vou te dizer que isso tem implicações sérias no futuro, eu já avisei isso antes. A causa disso tudo foi o bolsonarismo. Eu já votei em gente errada. Nunca escondi. Eu já votei em gente errada. Você nunca votou em gente errada? Então você é um hipócrita fariseu. Agora, não é porque eu votei em gente errada que eu não vou tentar acertar. Por algum acaso, você e eu somos responsáveis por quem você votou, que não tinha acusação nenhuma e depois se envolveu em corrupção? Eu não sou responsável pelas atitudes dos meus filhos maiores. Como é que você é responsável pela atitude de adulto? Ei, pastor, o senhor apoiou fulano e fulano está envolvido em corrupção. E daí? Nós não podemos nos calar diante de uma igreja que trocou o poder da cruz pelo poder político. Não podemos nos calar. Os valores de Jesus Cristo são outros. Nós não podemos nos calar. Eu não vou me calar diante de pastores e de igrejas que, para apoiar, não tenho nada contra se você votou no presidente que aí está, não tenho nada contra se você votou no outro que perdeu, não quero nem saber em quem você votou. O voto é secreto, é livre e é democrático, e você exerceu a sua obrigação e o seu direito de cidadão. Não é disso que eu estou falando, mas eu não posso me calar e eu não vou me calar. Igrejas se tornaram espaços de escola, espaços de faculdade, espaços de política. É assim ou não é? O que tem igreja aí que se tornou espaço de política? E quando eu falei aqui sobre política, tinha crente aqui que dizia: pastor Osiel, ele é da esquerda, não é da direita. E eu sempre fui da Bíblia, porque eu não acho que o espaço da igreja é espaço para debater política. Pastor Osiel Gomes está batendo de frente contra os pastores bolsonaristas que estão apoiando a política. Isso seria um pecado? Isso seria um tipo de idolatria? Venerar políticos, presidentes, deputados? Bom, no vídeo de hoje você vai acompanhar aqui o pastor Osiel Gomes falando sobre a política. O pastor Osiel Gomes tem um conceito e não concorda com a política no meio do povo evangélico ou dentro das igrejas evangélicas. Diferente do pastor Osiel Gomes, nós temos também um pastor Silas Malafaia, que é o maior apoiador do bolsonarismo dentro das igrejas evangélicas. É esse vídeo que eu peço que vocês assistam até o final, tá bom? Apoie este vídeo deixando o seu like. Eu sou o Josimar Santos, esse é o canal Ondoer, um canal específico onde nós estamos aqui todos os dias fazendo desmascarar dos falsos pastores, falsos mestres e falsos profetas, tá bom? Dito essas coisas, let's go. Vamos embora descobrir aí qual foi a mensagem do pastor Osiel Gomes e qual é a atitude do pastor Silas Malafaia. Vamos embora, vamos lá. Disso tudo foi o bolsonarismo. No ritmo que as igrejas vinham crescendo até 2020, a previsão era que em 2032 iria passar de 50% de evangélico no Brasil. Mas o que aconteceu? O ritmo caiu drasticamente. Depois da pandemia, o ritmo caiu drasticamente. Obviamente o IBGE não sabe as causas disso, mas eu vou te dizer qual é a causa disso. E vou te dizer que isso tem implicações sérias no futuro, eu já avisei isso antes. A causa disso tudo foi o bolsonarismo. Quando os pastores no púlpito resolveram assumir politicamente algo, fecharam a porta da igreja para um montão de gente. Não pessoas de esquerda, mas pessoas que não querem se identificar com um segmento. E elas chegam na igreja e a coisa se misturou. Preste atenção, isso é distração do maligno. Tenha muito cuidado com isso. Na época que eu votei, ele estava envolvido? Vamos deixar de bobagem. Sabe quem usa isso contra mim? Esquerdopatas, ativistas gays, gente no meio evangélico que tem dor de cotovelo das minhas posições. Deixa de besteira, rapaz. Eu não sou responsável pela atitude de adulto. Eu tenho um irmão que é deputado. Digo pra ele, se fizer bobagem, eu sento a ripa. Faz bobagem pra ver. Eu apoio até que tudo esteja certo. Agora, vou deixar de votar? É o exercício da minha cidadania. Eu fico triste quando vejo um cristão falar: não, política é do diabo, pastor, não se meta nisso. Mas até que ponto a igreja como comunidade é influenciada pelo seu líder, que faz com que a igreja passe a ser um voto de cabresto?
O pastor Uziel Gomes tem uma opinião tanto quanto diferente, e ele diz isso através dessa mensagem. Confira. Igrejas se tornaram espaços de escola, espaços de faculdade, espaços de política. É assim ou não é? O que tem igreja aí que se tornou espaço de política? E quando eu falei aqui sobre política, tinha crente aqui que dizia: pastor Uziel, ele é da esquerda, não é da direita. E eu sempre fui da Bíblia, porque eu não acho que o espaço da igreja é espaço para debater política. No dia a dia eu sou um cidadão, eu debato política com meu irmão, com a minha irmã, mas eu não posso trazer a política partidária para criar disputa entre os crentes. Não, eu tenho que falar aquilo que é verdade, aquilo que a igreja não deve aceitar, como aborto, droga. Quem não tem visto eu falar isso aqui? Falei. Perguntaram, o pastor Uziel é da direita ou da esquerda? Eu disse, do centro. Qual centro? Diga a Bíblia. É só isso que eu sou. Agora um negócio, hoje os crentes, na maioria os crentes estão tão doentes, que na hora que você fala uma coisa, olha irmão, gente, esse aí é da direita, esse aí é da esquerda. Isso foi uma desgraça, uma miséria que entrou no meio da igreja. Vocês sabiam disso? E tem destruído a igreja, para dividir a igreja. Então preste bem atenção, a igreja ela não é espaço simplesmente para criar campo de futebol, para criar rádio, para criar TV. A igreja ela não é um espaço para ser multimídia. A igreja ela é um espaço onde deve ser desenvolvido o amor, as boas ações, a boa prática. É aqui na igreja que o mendigo tem que se sentir valorizado, o alcoólatra tem que se sentir valorizado, o negro tem que se sentir valorizado. É aqui na igreja que quando entra pelos portões da igreja, nem rico, nem pobre, nem branco tem direitos diferenciados, todos são iguais. Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há macho, nem todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso que é evangelho. Então, quando a igreja não tem espaço para o amor, ela tem espaço, sabe para o quê? Ela tem espaço para a disputa, ela tem espaço para o egoísmo, ela tem espaço para a arrogância, ela tem espaço para a vantagem pessoal. Como é que um pastor vai pregar evangelho, amarra a fita, aí pega a bandeira, coloca dizer a verdade? Esse vagabundo, esse pilantra, eu fico pensando, que boca de Deus é essa? Como é que tu diz que é homem de Deus e mulher de Deus, e tu vai pra rua com bandeira, e tu vai com faixa, é cachorro, é ladrão, é bandido? Tu estás no mesmo nível deles, tu não mudou de partido. Pastor Zé, bota bem na tela, Efésios 4, é o 31, tá aí, bota, lê bem alto para a igreja escutar. Abandonem toda amargura. Isso, vai. Todo ódio. Isso. E toda raiva. Eita. Nada de gritarias. Ei, vai gritar na rua, vai. Insultos. Insulto, vai. E maldades. Crente não tem isso. Se você quer protestar, proteste no voto. Se você quer mudança, mude com o voto. Seja consciente, tenha consciência política. Consciência política. Esse aqui não votou em projetos bons, não ajuda a sociedade, ele não foi fiel na administração, eu não voto nele. Agora, homem de Deus, mulher de Deus, ela não vai para a rua. A pessoa, a irmã cheia do Espírito Santo, está na passeata. Ei, fora cachorro, fora bandido, ladrão, vagabundo, pilantra. Onde é que tu tem Espírito Santo? Aí de noite tá forçando, a gente se acabando aqui de pregar e não sente nada. Que aí a gente até vai para casa, sou eu que tô frio, Jesus. Não é assim? É não, o Espírito Santo está dizendo, olha, irmão, homem de Deus, mulher de Deus, não tem esse comportamento. Tem pastor que ele bota a faixa, e ele bota a bandeira e se enrola na bandeira. É bonito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é que a minha Bíblia e a tua Bíblia diz? Coloca aí 1 Timóteo 2. Olha o que tu tem que fazer pelas autoridades. Olha aí, leia. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, isso, pedidos, vai, súplicas, isso, e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Vai. Orem pelos reis. Orem pelos reis, não importam quem seja eles. Vai. E por todos os outros que têm autoridade. E todo tipo de autoridade, orem por elas. Vai. Para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Aí como é que tu é da paz e tu vai para a briga? Hein, irmão? Vou dar um exemplo aqui. Fique de pé aqui, pastor Alex. É só um exemplo.
Façamos de conta que o pastor Alex seja um político. E ele vem falar comigo, aí eu recebo, boa noite, doutor, tudo bem? Sinta-se à vontade aí, pode sentar. Obrigado, muito bem. Meus irmãos, aqui está o político fulano de tal, querem recebê-los? Amém. Pronto. Terminar o culto, se eu quero ser sincero, aí eu digo assim, doutor, depois eu queria uma conversa com o senhor aqui no meu gabinete. Olha só, é o seguinte, eu lhe recebi com amor, com carinho, mas eu quero dizer que eu não voto no senhor. Eu não voto porque o senhor não respeita a Constituição, o senhor não respeita a família, o senhor não respeita as igrejas, mas eu estarei orando para Deus transformar seu coração. Amanhã esse homem pode até ser crente, sim ou não? Porque ele viu a minha sinceridade. Agora, se ele me veio lá no meio da rua, é bandido. E tem irmã que elas ficam na valentia, já viu? Uma valentia. Tem homem, tem até pastor que sai cuspe da boca. Tem, muitos. A Bíblia diz que quando o rei chegou na casa de Eliseu, ele disse, eu só vou te receber porque tu estás acompanhado de Josafá, porque senão nem saía. Pronto. Elias olhou para Acabe 18 e disse, tu és o perturbador de... Ele chegou, tu é vagabundo. Ele disse, tu é um cachorro. Ele disse, não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, como é que tu vai estar em gritaria? Quer mais? Bota aí. Eu vou dizer logo a verdade de Deus todinha aqui para você. Tem muitos crentes hoje que andam, eu já estou com o meu porte de arma. Se fosse o porte da 66, coloca aí Mateus 26, 52. Tem um bocado de crente doido. Pastor, eu... Pronto. Um dia um chegou aqui, um vigia. Pastor, me deu um revólver. Pô, eu disse, meu Deus do céu. Desse jeito, é ignorante, imagina dar uma arma para um homem desse. Me deu uma arma, pelo amor de Deus. Eu disse, não, tem arma aqui não, rapaz. Compra uma de plástico. Eu disse para ele, compra uma de plástico, só para o pessoal ver que tu tá com a arma. Aí bota assim, só o cabo, para eles verem. Não, senhor, me dá uma arma, eu quero um 38. Eu disse, não tem não, 38. Como é que Jesus disse aí? Vai! Aí Jesus disse, isso, guarde a sua espada. Guarda a tua espada, rapaz! Pois quem usa uma espada... Porque quem usar da espada... será morto por uma espada. A própria espada te mata. Onde foi que Jesus defendeu a arma? Quem quiser comprar arma, que compra. Tem irmão aí que é descontrolado, doido. Aí imagina ele com a arma na mão. Luta para tu ter a 66. Na mente e no coração, porque tem crente aí que não sabe nem o que é a 66. Se esses pastores aqui me vissem na carreata, para todo lado, pulando e feito doido, tudinho também ia correr atrás de mim. Pastor Zé, eu quero o senhor, vai. É ou não é? Doido, me vê doido por dinheiro, não posso ver um político. Tem pastor que se o Jesus chegar na igreja, ele não se levanta. Mas na hora que chega o político, ele... Ei, meu santo. Nós temos um líder. Nosso líder não é Mahatma Gandhi. Nosso líder não é um político grandioso. Nosso líder é Jesus. Nós não podemos nos calar diante de uma igreja que trocou o poder da cruz pelo poder político. Não podemos nos calar. Os valores de Jesus Cristo são outros. Nós não podemos nos calar. Irmãos, eu tenho falado isso constantemente. Tenho sido, na maioria das vezes, muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Mas eu vou arriscar falar assim mesmo, mais uma vez. Queridos, eu sei, a igreja tem sua vocação política, eu não sou contra. Ela tem, claro que tem. E nós temos que ser esta igreja que exerce a sua vocação política. Não sou contra. Temos aqui um candidato, irmãos, à igreja, vamos orar por ele, vamos apoiar. Não, não sou contra, claro que não. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Belenzinho, em São Paulo. Meu pastor presidente se chama José Wellington Bezerra da Costa. Não sou contra, claro que não. Não sou nenhum louco. Mas, queridos irmãos, eu não vou me calar diante de pastores e de igrejas que para apoiar, não tenho nada contra se você votou no presidente que aí está, não tenho nada contra se você votou no outro que perdeu, não quero nem saber em quem você votou. O voto é secreto, é livre e é democrático, e você exerceu a sua obrigação e o seu direito de cidadão. Não é disso que eu estou falando, mas eu não posso me calar, e eu não vou me calar com pastores e igrejas que para apoiar candidato faz arminha com a mão.
Pastores lá em São Paulo fizeram selfie. Levanta toda a igreja, todo mundo ficou em pé. Faz todo mundo assim. E o pastor fazendo selfie de cima do púlpito. Como? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar diante de uma igreja que transforma a frase diabólica, bandido bom é bandido morto, em frase sagrada. Essa frase não é sagrada. Nunca foi. Essa frase não é de Jesus. Bandido bom é bandido morto. Não, não. Na boca de Jesus não se ouviu esta frase. Na boca de Jesus se ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para um ladrão. Eu não posso e não vou me calar. A igreja foi colocada na terra para ser base de amor, para ser fonte de amor. Eu sou de um tempo da Assembleia de Deus, que os crentes mesmo sem saber ler, que pastores que não tinham teologia, que pastores que não sabiam pregar direito, mas saíam na rua dizendo: Jesus salva bandido, Jesus salva prostituta, Jesus salva ladrão, e Jesus salvava mesmo. E o que é que está acontecendo com a igreja? Por que que a igreja mudou? Por que que a Assembleia de Deus tomou esse rumo aí? Vote em quem você quiser, repito. Apoie o candidato que você quiser, você é livre para isso. Mas não use o evangelho, pelo amor de Deus, não use o evangelho. Não use o evangelho para justificar o injustificável. Não use o evangelho para legitimar. E um monte de crente lá. Irmão, olha, deixa para lá, vai. Santidade é absorver os valores de Deus. Quais são os valores de Jesus? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Ele andou entre escória da sociedade. Ele foi em festa de pecadores, comeu e bebeu com eles, e foi chamado de comilã e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E eu fico tão maravilhado quando eu leio isso, porque eles estavam achando que estava manchando a moral de Jesus, pois estava elogiando Jesus. Ele é amigo dos pecadores, sim. Ele é amigo dos pecadores mesmo. E eu sou o principal, e Ele me ama, e Ele te ama, e Ele nos ama, e Ele nos quer bem. E eu não estou falando aqui de vida de pecado, de gente que vive na prática do pecado, na vida miserável do pecado, que não quer se converter, que não quer se arrepender. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do pecador, da pessoa. Eu e você, limitado, fraco, falho, homens e mulheres cheios de falhas, que não tinha nada, e não temos nada para Jesus nos amar, não temos nada para Jesus nos querer, mas Ele nos abraçou a si mesmo e disse: filho, eu te amo, eu te quero, eu te perdoo. Deus não chama pastor, olha para cá, bota para cá. Deus não chama pastor para ser empresário. Deus não chama pastor para ser prefeito. Deus não chama pastor para ser senador. Deus não chama pastor. Deus chama pastor para cuidar da herança dele. Bota para cá. Aí tu é pastor, eu respeito. Meu pastor, eu te amo. Eu te amo em Cristo, meu querido pastor. Não se zangue comigo, não. E se tu se zangar, não estou nem aí, porque a Bíblia é que está falando a verdade. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se tu quiser a política, é um direito seu. Se tu quiseres ser senador, é um direito seu. Se tu quiser ser presidente da república, é um direito seu. Agora, mexer com a obra de Deus, Deus escolheu você só para isso. Não é assim? E Ele cuida de quem trata das coisas de Deus. E Ele está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Essa é a verdade bíblica.